Os perigos de ser um MEI. Como assim perigos de ser um MEI? Se você é MEI ou se você está pensando em abrir um CNPJ como MEI, fique atento a esses detalhes. Deixa eu te contar uma história. No meu dia a dia, eu sempre escuto dúvidas como por onde eu começo a formalizar o meu negócio e com muitas dúvidas se vai dar certo ou não. Eu sou a Dil Rodrigues e neste vídeo eu vou falar com você que é profissional liberal e já exerce atividade remunerada ou você que ainda está iniciando as suas atividades e não sabe por onde começar com relação à formalização do seu negócio. É muito comum que algumas crenças limitantes sejam envolvidas na relação com o MEI, como por exemplo, não posso faturar mais que 81 mil, ou eu não posso crescer. É importante que você entenda que o MEI, o faturamento dele é assim até 81 mil, no entanto, você é quem define o quanto você quer faturar. Para isso, é imprescindível o seu planejamento e mesmo que você abra um CNPJ como MEI, defina quanto tempo você vai ser MEI. Seja estratégico nessa questão de planejamento com relação ao pagamento dos seus impostos e ao tributário. Se você quer ser MEI para o resto da vida, tudo bem. Mas lembre-se de que tudo aumenta, que a inflação o tempo inteiro leva dinheiro do nosso bolso, que o nosso custo de vida aumenta o tempo todo e nem sempre é saudável você ser MEI para o resto da vida, por essa questão. Está aumentando todos os custos e até quando você vai conseguir manter esse faturamento de MEI, pagando todos os seus custos e ainda tendo lucro? Você comentou, deixa eu só fazer uma pergunta sobre isso, eu até coloco isso depois na edição. Igual, você falou sobre inflação, né? Inflação sobe, etc e tal, as coisas, o preço das coisas sobem, tudo. Quem regulamenta isso, vamos supor, quem estipula esse teto de 80 mil de faturamento para o MEI, isso não é reconsiderado depois? Não. A gente está com 80 mil, acho que desde 2018, e tudo aumentou. Quer dizer, o custo das empresas aumentam e como que elas vão manter esse mesmo faturamento? Se a gente pensar assim no preço do pãozinho, da padaria, aumentou no decorrer desses anos. Mas se tem lá um padeiro que é MEI, aí antes ele vendia, por exemplo, 3 mil reais lucrando. Hoje, pelo custo, ele vende o dobro, mas ele não ganha mais por conta disso. Então chega uma hora que por conta do faturamento, a pessoa sai do MEI, mas isso não significa que ela está ganhando mais. Esse aumento não acompanha a inflação, ele é um aumento fixo, sabe? Quer dizer, ele é um valor fixo que não depende da inflação, mas os custos da pessoa aumentam o tempo todo. Com isso, é importante que você reveja sempre os seus custos e verifique se de fato vale a pena você ser MEI. Porque às vezes a pessoa pensa na questão do pagamento dos impostos, mas ela não está olhando para a lucratividade. Lembrando que os impostos do seu negócio, eles são pagos pelo seu cliente, não é por você. Na precificação, você tem que incluir o percentual de imposto e o percentual de lucratividade, respeitando todos os seus custos e honrando os seus compromissos. Com isso, o fato de ser MEI, ele pode não ser interessante para você se os seus custos forem altos, por exemplo, porque você vai estar limitada a um valor de faturamento que não atende à sua necessidade. Então, esse é um dos perigos de você ser MEI, pensando apenas na economia de imposto e desconsiderando o que de fato você vai ganhar com o ser MEI. É importante para você, no seu cenário, você travar o seu faturamento em 81 mil, quando você poderia, por exemplo, faturar 360 e mesmo pagando imposto ganhando mais? Analise esse cenário.
É interessante para você travar o seu crescimento para continuar sendo MEI, quando você poderia atender mais pessoas e levar o seu propósito real do seu negócio para um maior número de pessoas possível? É interessante para você deixar de lucrar mais e de ter funcionários, de ter pessoas te ajudando, colaborando com o seu crescimento, quando você sendo MEI, você pode ter o máximo de um funcionário? Fique atento a esses detalhes, porque nem sempre o fato de ser MEI pode ser o ideal para o seu negócio. Um outro perigo que você tem que se atentar é com relação ao faturamento em si. O MEI pode faturar até 81 mil no ano. No entanto, se você abrir o seu CNPJ, por exemplo, em agosto, setembro, e não foi em janeiro, e faturar acima da média proporcional de 12 meses, você já tem o risco aí de não poder ser MEI, porque esses 81 é dividido por 12, então fique atento a isso. Fique atento também com a relação da sua emissão de notas fiscais. Eu já atendi clientes que emitiam notas e não controlavam o valor do faturamento, ultrapassou o limite de 81 mil e teve que retroagir os pagamentos daquele ano desde janeiro, como uma empresa do Simples Nacional, porque ele ultrapassou o limite 20%. Então, às vezes você pode achar que está economizando, mas se não tiver um controle na gestão financeira e no faturamento, você pode ter prejuízo com relação a isso. Imagina você pagando 50, 60 reais por mês e ter que retroagir o ano inteiro a um pagamento de 4 ou 6% sobre esse faturamento. É muito desperdício. Além desse percentual, ainda tem multas e juros. A multa chega a 20% e os juros é pela taxa Selic mensal. Então, cuidado com relação à sua gestão e ao seu controle no faturamento. Se você perceber que 2, 3 meses seguidos está faturando mais do que o proporcional do MEI e você percebe que vai crescer ou se já faz parte do seu planejamento, se organize para mudar de categoria. É melhor você mudar de categoria com planejamento dentro do período que é ideal para você do que no susto, depois que ultrapassou o valor. E se você não emite nota, tenha cuidado, porque mesmo sem emitir nota, você tem a movimentação bancária, você tem os registros de compras, seja de mercadoria ou seja pagamento de fornecedores, e se a Receita Federal, se os órgãos fiscais identificarem que você está faturando mais do que você está declarando por outras movimentações que estejam registradas e que o fisco tem acesso, eles podem retroagir até os últimos 5 anos e você vai ter que pagar, além dos impostos, multas e juros de atualização. Então, ser MEI é perigoso se você não tem uma estratégia, se você simplesmente abandona a sua gestão porque você pensa, eu sou MEI, é pequeno, não preciso de contador, não precisa fazer contabilidade. De fato, pela legislação, não é obrigatório ter contabilidade no MEI, mas existem outras regras que você precisa se atentar, como, por exemplo, fazer o fluxo de caixa, fazer o controle de notas de entrada e notas de saída quando você atende CNPJ. Se você atender pessoa física, não é obrigado emitir nota fiscal. No entanto, é melhor que você emita para você ter um controle registrado da sua movimentação. E se você precisar, por exemplo, comprovar renda, comprovar faturamento, fazer um empréstimo, um financiamento, você tem ali registrado o seu faturamento e você vai poder fazer essas comprovações. Se você não emite nota, não tem registro nenhum, controle nenhum, vai ser muito desafiador você conseguir ter algum benefício em relação a financiamentos ou empréstimos e até se aproveitar de outros programas que venham a acontecer nesse sentido. Outro ponto que é muito importante de você estar olhando é com relação a sua mentalidade ao seu desenvolvimento. Muitas pessoas acabam gerando crenças limitantes com relação ao crescimento, de que o fato de eu ser MEI, eu não posso crescer.
Você não precisa ser MEI para sempre. Você pode iniciar como MEI, dependendo aí da sua categoria, por uma fase e defina quanto tempo você vai ser MEI, um outro período, qual a categoria que você vai se registrar ali. Mas lembre-se que é importante você fazer um planejamento de 3 anos. Defina onde você vai estar em 3 anos e comece hoje a fazer ações que te levem nessa visão que você tem do seu negócio em 3 anos. Um ponto também muito interessante de você revisar é com relação aos custos e evitar que tenha juros e multas desnecessários. Muitas pessoas, pelo fato de não ter um contador, de não ter um acompanhamento na gestão contábil desse CNPJ, elas pensam assim: eu mesmo vou fazer, mas será mesmo que você está fazendo? Porque eu atendi já algumas pessoas que são MEI que simplesmente esqueceram de fazer o acompanhamento, de pagar a guia, de fazer o fluxo de caixa e acumulam um valor de 50, 60 reais, passa a ser 3, 4, 5 mil, a pessoa fica endividada, às vezes por um MEI que ela nem está usando. Abriu o CNPJ em algum momento, deixou ele abandonado e ele vai ficar gerando juros e multas daqueles valores do DAS, que é fácil e simples de fazer um pagamento de 60 reais, mas fica desafiador pagar 3, 4, 5 mil de anos acumulados. Então faça essa gestão também de pagamento e tenha a clareza de que, uma vez que você abrir o MEI, independente se você emite nota, se você está trabalhando ou não, esses valores são devidos. E se não forem pagos, eles vão para a dívida ativa. O que é isso? Essa dívida ela não caduca. Você vai dever ela para o resto da vida, pode ter bens bloqueados, como conta corrente ou algum bem no seu nome. Então, analise isso. Às vezes o fato de você pensar que não precisa de um contador para te dar esse suporte, para te orientar com relação às suas responsabilidades como MEI, podem levar você a ter outros prejuízos se você esquecer de fazer os pagamentos e acumular dívidas, porque essas dívidas elas não caducam e em algum momento você vai precisar resolver. Inclusive, você pode ter até o seu CPF bloqueado se você não fizer os envios das declarações e fizer ali a movimentação do MEI como ela deve ser feita. Fique atento a esses detalhes se você é MEI ou se você está querendo abrir um CNPJ como MEI. Então, mas se ela emite a nota, ela não tem que pagar a nota, não, por ser MEI, né? Uma dúvida muito comum é quando a pessoa pensa que por ser MEI, se ela emitir nota fiscal, ela vai pagar imposto sobre o valor daquela nota em um percentual específico. Se você ficar dentro do faturamento do MEI até 81 mil, você pode emitir nota normal e você continua pagando o DAS com valor fixo. Por isso é importante que você emita as notas e faça o controle, porque isso não vai aumentar o seu imposto. O cuidado que você tem que ter é se ultrapassar esse valor limite do MEI, que no momento é 81 mil, mas ele pode mudar aí se houver alguma mudança na legislação. É importante que você se atente aos custos, porque como eu falei antes, tudo aumenta, a gente tem a questão da inflação. Então pode ser que em algum momento não seja viável para você continuar sendo MEI porque você está tendo custo alto, aumenta o seu faturamento e a sua lucratividade ela acaba diminuindo. Então pode ser o momento de você crescer, de você passar para outra modalidade, como do Simples Nacional, por exemplo, onde você vai sim pagar pela emissão das suas notas, quando o valor é acima, no caso de 81 mil, que você não pode ser MEI. Mas em termos de controle, de gestão, é importante que você emita as notas sim, até para facilitar e para você comparar a entrada do dinheiro no banco com o valor de notas emitidas e ter ali a facilidade de conciliar os seus recebimentos e também de emitir relatórios por cliente, saber quanto cada cliente pagou, quanto cada cliente compra e quais são os produtos ou serviços que eles mais compram. Tudo isso vai te ajudar na sua gestão.
Então, mas assim, se ele emite a nota, aliás, ele pode emitir a nota para a pessoa física, mas não é obrigado, né? Ele pode optar por não emitir também. Pode. Moralmente falando, ele não vai estar fazendo nada de errado também, ou vai? Não, mas aí ele tem que ter 2 controles, né? Como assim? Um controle de notas emitidas, se lá atender a empresa, e um controle de notas não emitidas. Aí no fluxo de caixa dele, ele tem que destacar lá faturamento com nota, faturamento sem nota. O fato dele não emitir essa nota não significa que ele tem que esconder esse valor para o fisco. Então ele tem que destacar. Nada de errado. Não é errado porque a legislação do MEI permite, mas ele tem que identificar quanto foi faturado sem nota. Então, mas assim, aliás, o objetivo de emitir é mais para controle. Sim, para controle. Para comprovar renda, etc, certo? Sim. Mas mesmo que fosse só para comprovar a renda, só pela movimentação bancária daria para comprovar, né? Dá em partes, dependendo do que ele vai fazer, não é aceito. Então, alguns empréstimos, alguns financiamentos, eles exigem uma declaração de faturamento. Não considera E aí, bancária. não. Tá. Tanto que às vezes a pessoa quer fazer, por exemplo, portabilidade de um banco para o outro. Então, mesmo que ela mostre os extratos, que ela demonstre que está entrando aquele valor, esse banco ainda vai solicitar que o contador assine uma declaração de faturamento de quanto de fato aquela empresa está vendendo, está faturando. Tá. E quando tem, vamos supor, dependente agora do ramo, do MEI, e quando o cliente daquele MEI fala que ele não quer a nota, vamos supor, ele tem que emitir, digamos, o MEI, ele opta assim, não, eu quero emitir nota sempre, mesmo que eu não tenha a obrigação de emitir para a pessoa física, mas eu vou emitir para o meu controle e quando eu precisar eu vou ter ali. E aí ele tem entra um cliente ali que fala, eu não quero. Porque se ele emite a nota para aquele cliente, aquele cliente na declaração do imposto de renda dele, ele precisa considerar aquela nota, né? Ele vai pagar um imposto, sei lá, alguma coisa assim, né? Tá. Depende da movimentação dele com outras coisas, né? Mas com relação à emissão de notas, quando a empresa ela é obrigada a emitir, o fato do cliente não querer a nota não desobriga a emissão. Então vamos pensar no supermercado, sempre, ou farmácia, algum lugar. Eles perguntam, CPF na nota? Você pode falar sim, eles vão incluir o seu CPF, ali foi emitido um cupom fiscal, que é a mesma coisa de uma nota fiscal no seu CPF. Se você falar não, eles não vão deixar de emitir esse cupom fiscal, eles vão emitir para consumidor final. Então a obrigação e a responsabilidade de emitir a nota é da empresa, independente se o cliente quer ou não. Isso acontece também com prestadores de serviço, por exemplo, cabeleireiro, barbeiro, gente que trabalha com pessoa física, porque de fato as pessoas físicas elas não têm necessidade, né? Tipo, ele não vai, vamos supor, vou no barbeiro, me dá a nota. Vai emitir uma nota fiscal porque fez a minha barba? Eu nunca vi isso. Exatamente. Estacionamento também acontece muito. Mas aí o que a pessoa faz? Emite nota para o consumidor final. Até porque as pessoas físicas, em termos de controle, a maioria paga com cartão. Então ela não quer a nota porque ela tem registrado ali, ou no débito ou no crédito, que ela fez aquela compra. E às vezes a pessoa não tem também paciência de ficar esperando a emissão da nota, né? Que é diferente no mercado. Vai passando os itens, a nota vai saindo ali automaticamente. Um prestador de serviço não. A não ser que ele tenha uma estrutura, uma recepção que você vai pagar e a nota saia junto, que na maioria às vezes é o próprio cabeleireiro ou barbeiro ali. Terminou o serviço, aí ele vai receber de você, ele teria que emitir a nota. Então as pessoas não têm muita paciência para esperar e também elas não usam. Apesar de que alguns municípios têm programa de incentivo, né?
Aqui, por exemplo, na nossa cidade, quando você pega a nota de serviço, você concorre a prêmios. Ganha carro, prêmio em dinheiro. A nota fiscal paulista é a mesma coisa. Quando você coloca o seu CPF, além de você receber parte daquele imposto de volta, você está concorrendo a prêmios em dinheiro. Mas o MEI que faz compra com o CNPJ dele também concorre. Porque assim, antigamente, quando a gente ia em algum lugar que não dava... Tem até as plaquinhas, sonegar é crime, você já deve ter visto nos estabelecimentos. Então, quando algum cliente não recebia a nota ou pedia a nota e a empresa não dava, eles faziam uma denúncia espontânea, que é denunciando aquele estabelecimento, e aí o estabelecimento teria que pagar uma multa e tudo mais. Com esses programas que incentivam o cliente a pedir nota, eles recebem uma parte desse imposto, porque eles colocaram ali o CPF deles naquela nota. E aí meio que caiu por terra essa questão da denúncia, porque as pessoas estão se habituando mais a pedir. Isso ajuda aí para o fisco controlar também, tanto as empresas quanto as pessoas físicas. Os informais que às vezes compram muito no cartão de crédito, colocam o CPF, mas não tem uma entrada registrada. O do estado, por exemplo, aqui em São Paulo, da Nota Fiscal Paulista, faz o cadastro no site da Nota Fiscal Paulista. E é interessante porque mesmo quem nunca fez o cadastro, quando vai fazer, isso aconteceu com a minha sogra, tá? Tudo que ela comprava, ela colocava o CPF normal. Tem coisas que nem dá para comprar sem CPF. Por exemplo, uma TV, equipamentos eletrônicos, né? Casas Bahia, Magazine, essas lojas todas tem que ter o CPF. E aí chegou um momento que ela foi fazer o cadastro e tinha R$ 4.000 para ela receber lá de imposto. E aí ela ficou super feliz porque ela não contava com esse dinheiro. Então, mesmo quem não tem o cadastro, quando faz o cadastro, pode ter valores lá antigos para receber. É bom ficar atento, porque às vezes a pessoa tem dinheiro parado e nem sabe. E esses valores aqui no estado dá para pagar o IPVA do veículo. Então, se a pessoa não quiser transferir o valor para a conta dela, ela pode se utilizar desse imposto para pagar o IPVA. Então, alguns benefícios aí que pode ajudar no dia a dia das pessoas. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Eu desejo muito que você cresça com lucratividade. Até mais!